Oi, meus amores, vim falar um pouquinho. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu ministério infantil, né? Para quem não sabe, eu sou pregadora da palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu amo, eu adoro o meu Jesus e eu gosto de estar na casa dele, de fazer a obra para ele. E eu faço de tudo para minha família estar ali também, no meio, envolvido, sentindo a graça de Deus, né? E também agora eu faço parte de um ministério infantil para a honra e glória do Senhor. Gente, assim como na minha vida material, a minha vida espiritual também é assim. Eu sou envolvida num monte de coisa na igreja. Na minha vida material, eu também faço um monte de coisa. Tem seguidora minha que diz assim: mulher de Deus, me diz o que tu não sabe fazer, me diz o que tu não faz, né? Porque de tudo enquanto eu procuro fazer um pouquinho. Uma coisa eu descobri: o tempo, ele é muito precioso. O tempo, ele é precioso demais. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser a mulher mais rica, você pode ser o homem mais rico do mundo, mas você não compra o tempo. Tem um ditado que diz assim que uma pessoa no hospital, ele pode comprar uma boa cama, ele pode comprar aquele ar artificial para ele respirar, né? Mas se Deus diz para ele: olha, você tem uma semana de vida. E se aquele homem quisesse com todo aquele dinheiro comprar mais um dia de vida, ele poderia comprar? Não, porque ninguém compra o tempo. Vocês entenderam? Então, o tempo, ele é muito precioso. Deus te deu um tempo. Deus me deu o tempo. Cada um tem que saber administrar esse tempo. E aí eu vou contar agora um testemunho. É um testemunho, tá bom? Que é para edificação da tua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um chamado maravilhoso de Deus e não sabe como fazer e não tem as táticas, né? Não sabe como manejar aquilo ali. E hoje eu vou te contar um pouquinho sobre esse ministério, tá? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito envolvida nas coisas da igreja. Eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe, mas eu sou uma mãe. Não é aquela mãe de eu olhar meu filho de manhã e olhar ele só à noite, né? Que Deus abençoe todas as mães que são assim por causa do trabalho, porque precisam fazer outras coisas. Então tem mãe que olha filho de manhã e depois só à noite. Eu sou aquela mulher extremamente, vou usar um termo aqui bem grosseiro, possessiva pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa, por tudo que é meu, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa, ainda agora eu falei para minha filha: por que eu não sou duas netes, Jesus? Só uma, Jesus. Essa uma tem que fazer um monte de coisa, resolver um monte de coisa. Aí eu disse assim: se ele tivesse dado duas netes para minha mãe, era muito trabalho. Então ele sabe o que ele faz, entendeu? E agora eu vou te contar. Ano passado, 2019, Deus disse para mim que eu iria tomar de conta de crianças. Ora, Deus chega para você e diz assim: você vai tomar de conta de criança. E eu, criança. E aí, Jesus me deu um sonho, eu com um bebezinho, tá? É um testemunho isso aqui. Deus me deu um sonho com um bebezinho. Quando eu acordei, eu disse para Jesus: Jesus, sonhar com bebê é duas coisas, né? Ou é gravidez, ou é um ministério novo, certo? Certo. Aí passou o tempo e só eu e Deus com aquilo ali guardadinho, né? Passou um tempo, o Espírito Santo disse para mim que eu iria cuidar das crianças da minha igreja. E aí o Senhor disse para mim que era para mim ser, como que eu tinha que me preparar para ir recebendo tudo que ele fosse me entregando e eu tivesse pressa para ir fazendo aquilo ali. Eu tinha que me apressar para fazer aquilo ali. Aí eu disse para Deus: mas por que eu tenho que ter pressa para fazer tudo aquilo ali, né? Aí eu não entendi isso ano passado. E eu tinha uma viagem marcada de novembro para dezembro, para o Nordeste, né? E eu fui para o Nordeste sabendo do chamado e sabendo do que Deus já estava preparando para mim. Eu fui para o Nordeste, né? E quando eu cheguei,
eu comprei um monte de EVA. Comprei TNT, comprei tanta coisa. E a minha filha sabia que eu estava comprando aquilo ali, meu marido não sabia. E eu comecei a fazer, eu fiz Bíblia grandona, eu fiz caixa surpresa, eu fiz um monte de coisa para criança. E aí, quando chegou bem próximozinho assim do mês de janeiro para fevereiro, né, que eu voltei do Nordeste em janeiro. Quando chegou assim entre janeiro e fevereiro, eu falei com a esposa do meu pastor e falei com o meu pastor sobre o ministério infantil da minha igreja que estava parado. Parado como assim? Porque tinha período que ele funcionava e tinha período que ele não funcionava, né? Faltava algo, né? Então, tinha um período que ele estava funcionando, as crianças cantavam, e tinha período que ele parava, ele ficava... Sabe quando você quer dar vida a algo e parece que ele... Aí você diz assim, não, tipo um balão, tá? Você vai enchendo, aí você diz, agora ele vai ficar, né? Daqui a pouco ele vai começando a murchar. E assim era o ministério. Ele parecia que ele ia dar aquela arrancada, daqui a pouco ele ia baixando. Só que era algo que eu via e eu orava pelo ministério infantil, como eu oro por todos os ministérios da igreja, por todos os departamentos da igreja. Eu oro por isso, né? Mas eu nem não pensava em cuidar das crianças da igreja. Eu não pensava, não passava pela minha cabeça sobre isso, né? Até mesmo, como eu tô dizendo, de tudo eu faço um pouquinho. Então, aquela irmã que ela já é muito ocupada, ela não pensa em mais coisas, a não ser que Deus diga, você vai fazer isso, você vai fazer isso, né? Então, eu não pensava. E aí, quando eu chamei a esposa do pastor e falei para ela o que ela achava de eu cuidar das crianças da igreja, de eu ajudar a cuidar das crianças da igreja. Mas Deus não disse para mim que eu iria ajudar a cuidar das crianças da igreja. Deus disse para mim que eu iria ser uma líder sobre as crianças da igreja, né? E aí eu disse só que eu queria cuidar, só ajudar. Eu disse assim, sabe quando você vai pisando num terreno e você tem que ter cuidado naquele terreno que você vai pisar? Isso aí é uma dica que eu te dou, tá? Não vai com muita sede ao pote quando se fala de ministério. Não vai. Tem que ir aos pouquinhos. Deixa que Deus é que revela aquilo ali. Deus é que vai mostrando. Sabe quando tem pessoas que chegam novo na igreja e dizem assim, olha, eu na minha igreja eu era missionário, eu na minha igreja eu era evangelista, eu na minha igreja eu fazia isso, eu na minha igreja eu fazia aquilo. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu posso até saber trabalhar naquela área, mas eu não chego na igreja, olha, eu sei fazer isso, olha, eu faço isso. Eu não sou. Eu aprendi com Jesus isso. Eu não aprendi com homem, não. Eu aprendi com Jesus isso, tá? E aí eu conversei, aí ela disse assim mesmo, irmã Nete, a esposa do pastor, ela disse, irmã Nete, pois é de Deus, porque nós estamos orando, pedindo para Deus uma pessoa que esteja disponível para cuidar realmente das crianças. Eu disse, olha, eu posso ajudar, né? E aí foi quando ela disse, então eu vou falar com o pastor, que é o esposo dela, e vamos ver como que vai ficar. Eu, tá bom. Aí quando eu soube a resposta que disse que estava tudo bem, que seria ótimo para mim cuidar das crianças, porque elas estavam precisando, elas tinham a salinha, elas não estavam ficando na salinha, tudo bem. Aí, no outro dia, eu mandei foto de tudo o que eu já tinha feito. Gente, eu já tinha feito muita coisa para o Ministério Infantil. Eu já tinha até aulas. Eu imprimi um monte de aula para as crianças. Um monte. Aí veio a pandemia, né? Mas eu mostrei. Quando eu mostrei para ela, ela disse assim, você já tinha tudo isso? Porque ela tinha falado comigo num dia e no outro dia eu mandei a foto de tudo o que eu tinha feito. Aí eu falei para ela, vou lhe falar, Jesus já tinha dito para mim que eu ia cuidar das crianças. Então eu estava fazendo o que Jesus mandava eu fazer. Aí ela disse, agora eu entendi. Vocês entenderam? Quer dizer que Deus falou para mim, mas eu guardei aquilo ali. Quando Deus disse para mim que era a hora de eu falar,
Olha que ele falou para mim em 2019. Eu só vim falar para ela em 2020. E quando eu falei para ela, eu já tinha feito um monte de coisa. Aí tu diz assim, Nete, mas se ela não aceitasse? Não existe esse se ela não aceitasse. Deus chamou, Deus vai fazer acontecer. Lembra quando Deus mandou Samuel ungir Davi? Só a família de Davi sabia. Só Davi e o pai dele e Samuel sabia, ninguém mais. E quem era o rei? Quem era o rei, né? No tempo determinado, o rei saiu e Davi foi colocado no trono. Não precisou ele espalhar para todo mundo que ele era o chamado para ser rei, que ele foi ungido para ser rei. Quando Deus determina, pode o inferno inteiro se levantar. Ele se levanta para cair como perdedor. Entendeu? Então Jesus já tinha dito para mim, eu fui só me preparando. E aí quando veio a pandemia, foi mais um tempo que eu tive em casa e eu comecei a separar os louvores. Eu sou uma irmã que eu não sei louvar com playback, eu sou aquela irmã que ainda copia os hinos no caderno, ainda vai louvar lá na frente com o caderno. Eu sou aquela irmã que ainda faz tudo isso igual a muitas irmãs do passado, né? Eu ainda sou assim. Porque eu não sou ilimitada, né? Quem é ilimitado é Deus. Eu sou limitada, mas eu tenho um Deus maravilhoso. Então, o que aconteceu? Eu comecei a preparar os louvores e fui dizendo para Jesus, Jesus, me dá sabedoria para me trabalhar com as crianças, com os louvores. E aí eu fui salvando vídeos e fui salvando hinos, né? Coloquei tudo no pendrive. Aí eu disse para a esposa do pastor, quando eu for louvar, eu não vou colocar playback, eu vou colocar o hino lá no data show. Se der de eu botar o vídeo, eu vou colocar vídeo e eu vou ensaiar com as crianças. Aí sempre quando as crianças elas iam cantar, elas ficavam paradinhas, né? E iam louvando, aí ficava para lá, para cá, para lá e para cá, como a gente sabe. E eu sou uma pessoa ligada no 220. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Eu sou uma pessoa, um furacão dentro de casa eu sou, entendeu? Então, eu não consigo, eu mesma, eu não consigo ouvir um hino agitado e eu ficar durinha ali igual um poste. Eu não consigo. Imagina uma criança. E eu amo hinos de criança. Gente, eu amo os louvores para criança. Não é todo louvor para criança que é louvor de Deus. Tô logo dizendo isso, tá? E aí Deus foi me dando os louvor, um louvor mais lindo, mais maravilhoso do que o outro. E eu fui preparando. Quando chegou o período de eu ensaiar com as crianças, né? Que foi quando a pandemia ela foi diminuindo. E aí eu pude ter a oportunidade de me apresentar com as crianças, eu fui tendo a oportunidade de conversar com elas, né? Eu disse para elas, olha, nós vamos ensaiar e a gente não vai cantar parado. Eu disse, a gente vamos fazer umas coreografias, porque a Bíblia fala que todo o nosso corpo, ele louva ao Senhor, todo o nosso corpo. Gente, e Deus tem abençoado poderosamente. Cada apresentação infantil na minha igreja é lindo. Eu venho para cá, para a parte de cima, e eu venho ensaiar os louvores aqui. Gente, eu sinto a glória de Deus dentro desse lugar. Eu sinto a glória de Deus nos louvores. Eu sinto a glória de Deus eu fazendo as coreografias. Eu sinto a glória de Deus eu ensaiando com as crianças. Eu sinto a presença de Deus como se Deus estivesse dizendo assim, ó... Tá tudo ótimo, entendeu? E isso é maravilhoso, porque não importa eu querer agradar o homem, importa eu querer agradar ao meu Deus, entendeu? Então, agora a gente está indo para o nosso segundo culto infantil, vai ser dia 29 de novembro. Lembra quando eu falei que eu percebia que Deus ele tinha um pouquinho de pressa, entendeu? Porque as coisas com as crianças não é como é com o adulto. Com o adulto, parece que é aquela coisa assim mais devagar. Olha, hoje a gente vamos ensaiar, vamos ver como que vai ficar isso, ficar aquilo. Mas com as crianças não é assim. Quando Deus te der 2 objetivos, te prepara porque Ele vai te dar 5 da outra vez, entendeu?
Quando Deus te der 2 planos, te prepara, porque da próxima vez ele vai te dar 5 planos para você. Não é 5 planos, 5 atividades, 5 projetos para você cumprir, entendeu? E agora eu tô indo pro 2º culto infantil da minha igreja, para honra e glória do Senhor. Gente, cada vez mais é uma sede de fazer assim, ó. Esse mês foi lindo, mas no próximo mês tem que ser lindo, mais lindo ainda do que foi da outra vez, entendeu? Então eu percebi, eu entendi o porquê que Deus começou a ter aquela pressa quando fala no ministério infantil. E é lindo, lindo. Se vocês quiserem depois eu venho falando mais, venho falando sobre as atividades, venho falando para vocês sobre alguns outros projetos que a gente já está começando. Eu digo a gente porque não é só eu. Sou eu, né, a tia Nete, tem a tia Ju, tem a tia Delice e tem a esposa do meu pastor, a irmã Maurina, que Deus abençoe ela, porque ela é uma pessoa muito, muito envolvida em tudo na obra, tudo. Ela é uma pessoa que ela assim, sabe, ela vai se multiplicando, gente, dentro da igreja para querer ajudar. E ela tem me ajudado muito, muito mesmo. Ela tem uma sede de colaborar com as coisas de Deus para a honra e glória do Senhor, porque isso é muito importante para quem trabalha na obra do Senhor. Ela é uma ajuda muito grande para mim, né? Então somos nós 4, eu, irmã Ju, irmã Delícia e irmã Maurina. Somos nós 4 ali se empenhando em fazer o melhor e eu tô muito feliz tomando de conta do Ministério Infantil. Ah, outra coisa, no meu primeiro ensaio, né, eu percebi que naquela semana que eu ensaiei com as crianças, durante a semana, várias delas sentiram algo assim como se elas quisessem adoecer. Gente, eu entrei num processo de oração pela família, porque falar de criança, não falar de família, isso não existe. Então eu comecei num processo, graças a Deus, foi só aquele período ali. Pronto, ficaram tudo bem, graças a Deus. Eu comecei a orar apresentando a saúde das crianças, apresentando a família, e aí Deus vai nos ensinando, vai me ensinando que eu não tenho que orar e batalhar espiritualmente só pelaquela criança. Eu preciso orar e batalhar apresentando a família daquela criança, a igreja, entendeu? Mas Deus é lindo, é maravilhoso. Então esse era o testemunho que eu queria trazer para você. Que o Senhor Jesus te abençoe, dê um abraço no teu coração nesse dia de hoje.